Bom, pessoal, comprei esse Cronos 88 aqui, que está praticamente em estado de zero, né? Mas ele veio com aquele problema crônico dos Cronos da primeira geração de 88 e 73 teclas, que é a repetição de algumas notas. A nota é tocada duas vezes por um defeito de hardware. Então, quando você pressiona uma vez só a tecla, ela dispara duas vezes e a segunda corta o som da primeira. Isso é fácil de verificar, por exemplo, aqui no timbre de Hammond com percussão. Olha. Não sei se vocês repararam, esse Ré soou duas vezes, eu não toquei duas. Agora o Si soou duas vezes. Agora foi o Dó. Então, quando toca bem leve, ele causa esse efeito de repetição. Na época, a Korg chegou até a trocar o keyboard, né, o conjunto de teclas do teclado todo, para algumas pessoas no exterior, né? E acontece que depois descobriram que bastava uma troca de borrachinhas, daquelas borrachinhas de contato, que são essas aqui, ó. Aqui em cima, tô com outros teclados aqui junto em cima do Cronos, mas são essas borrachinhas de contato que em tese resolvem o problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu Cronos, substituir as borrachinhas de contato originais, que provavelmente são da cor rosa, por essas azuis, que em tese então vamos deixar ele sem esse problema que atualmente tem. Então vou interromper o vídeo aqui, vou fazer a troca e depois eu gravo um vídeo novamente mostrando se de fato obtive sucesso na troca. É isso aí. Se você for abrir seu Cronos um dia, é muito importante colocar uns espaçadores, que aqui no caso são os papelões que eu botei, né? Entre as teclas e a frente, porque é preciso que esse vão entre as teclas e essa frente de metal permaneça após você mexer. O que acontece é que se você não colocar eles e desparafusar o teclado do Cronos, as teclas vão cair para frente, vão ficar roçando nessa parte de metal e podem começar a ficar agarradas. Esse espaçador impede então que o teclado venha para frente em relação ao chassi do Cronos, né? Então é importante botar isso aqui antes de virar o Cronos e começar a desparafusar na traseira dele. Para abrir o Cronos tem que tirar todos os parafusos da parte de baixo, menos os dos pezinhos de borracha. Então aqui está o Cronos 88 por dentro. Em tese as borrachinhas estão debaixo dessa parte aqui. Seriam 7 borrachinhas de 12 teclas, mais uma de 4 teclas, né, que eu comprei na autorizada da Korg no Brasil. Depois eu passo a especificação certinho. Então eu vou desparafusar essa parte e ver se eu consigo acessar as borrachas originais. Bom, dá para ver agora que eu retirei essas duas placas, né? São muitos parafusos para tirar. Preferiram tirar ela toda daqui de dentro, só cheguei um pouco para cima. Dá para ver que de fato são as borrachinhas rosas que em tese dariam problema. Diz que atualmente já vendem umas borrachas rosas que também são boas. Mas eu comprei a especificação exata que nos fóruns estrangeiros estava sendo dito que era que funcionava, né? Então agora eu vou tirar uma por uma dessas borrachinhas e botar as novas que eu comprei e remontar tudo para a gente poder fazer o teste e ver se realmente funcionou. E aí eu passo a especificação da borracha que foi comprada aqui no Brasil. Comparativo das duas borrachas, né? Da rosa, que é a que veio de fábrica, e da azul. Não sei se dá para perceber ali, mas a rosa é um pouco mais espessa embaixo, né, do que a azul. Se bem que não, viu? Não está muito fácil perceber a diferença delas, não. Bom, Cronos ligado de novo. Hora de testar, né? Vou usar o mesmo timbre e tocar na mesma região que eu toquei antes para ver se o problema foi embora. Então, vamos lá. Estou tocando bem leve, que era o que dava o problema antes. Era quando a execução bem pianíssima. Claro que o som de órgão não tem sensibilidade, né? Mas disparava a nota dupla e agora não está disparando mais.
Então quer dizer que deu certo mesmo. E as teclas continuam, ó. Com a sensibilidade normal. Então é isso aí, problema resolvido com a troca das borrachinhas mais antigas pelas mais novas, né? E ficou faltando passar a especificação da borrachinha que eu comprei, né? Foram 7 da de 12 teclas, que é a RH3E SW12 KEY E20373 e uma da SW4 KEY E30636, né? Saiu a quase R$200 mais o frete, comprado na Tektronica, que é autorizado da Korg aqui no Brasil. O certo seria a Korg consertar sem me cobrar R$1, porque é um erro de projeto deles, né? Mas como esse teclado é de 2011, já perdeu a garantia e tudo, não quis criar caso e resolvi eu mesmo enfrentar o problema aqui. É ótimo porque agora eu estou com o Kronos da primeira geração, estado de 0 e funcionando perfeitamente. Já passei a RAM para 3 GB e já botei um HD adicional de 120 GB nele também. É isso aí, pessoal. Valeu. Espero que possa ajudar alguém que tenha o mesmo problema no Korg Kronos de 73 ou de 88 da primeira geração. Abraço.